dessa noite. Convido se quiserem se colocar de pé neste momento. Nós estaremos orando, agradecendo ao nosso Deus por mais uma noite que Ele nos deu hoje, na proteção e na graça dele. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, nós estamos aqui neste momento diante do teu altar, Pai, para te honrar, para te adorar, Pai, e aprender cada vez mais da tua palavra, Pai. Neste momento eu peço que o Senhor abençoe a cada um que está aqui. Fica também com aqueles que estão ainda apenas em casa, Pai. Que o Senhor os guarde. Fica com cada um de nós, com este culto, com o nosso pastor também, Pai. Por isso, oremos nesse nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar com o hino Poder para Salvar.
nosso Senhor permaneça com cada um de vocês. Amém? Deus seja louvado, porque nós podemos estar na casa do Senhor. E nós vamos orar. Ó Senhor Deus, já temos tido a oportunidade de nos derramarmos diante do Teu altar, nestes hinos de adoração. E Pai Celeste, o Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece o íntimo do nosso ser. E o Senhor sabe que a maneira como nos apresentamos agora é em verdade, é em espírito. E nós rogamos, Senhor, que o Senhor continue nos aceitando na Tua presença. Também, Pai, fala conosco nesta noite. Senhor Deus, olha pelos nossos irmãos amados, queridos, que ainda não podem estar participando dos cultos. Muitos deles com dificuldade mesmo. Estende a Tua mão sobre cada um dos Teus servos e concede, derramando da Tua graça, a condição de libertação para poderem estarmos juntos aqui, adorando ao Senhor em espírito e de verdade. Olha, Senhor Deus, também eu suplico por aqueles que trabalham na área da saúde, Senhor Deus, e que estão diretamente ligados à cura de pessoas que estão aí enfermas. Ó Senhor, estende a Tua mão sobre cada uma destas pessoas, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, cuidadores. Senhor Deus, concede, derramando a Tua graça, condições de cada uma dessas pessoas sentirem-se fortalecidas. Protege-os, Pai. Muitos de nossos irmãos exercem essa função tão importante, é um ministério, Senhor Deus. Concede Tua graça na vida deles. Olha pelos enfermos, olha pelos necessitados, que nesse momento tão difícil estão até com a despensa abalada lá, Senhor. Abençoa os Teus servos, Pai. Senhor Deus, nós confiamos plena e totalmente no Senhor, e ao Senhor está entregue nossa vida. Realiza, Senhor, em nós e através de nós a continuidade desta obra tão importante que o Senhor tem designado para ser realizado através do Teu povo, Senhor Deus. Agora, Senhor, nesses momentos de culto, fala conosco, recebe na continuidade nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus, e é para a honra e glória do Teu nome que nós nos apresentamos. Amém, Senhor. Gostaria de cantar com os irmãos ainda o hino de número 5.
estivéssemos pensando um pouquinho sobre a nossa condição de nascidos de novo em espírito, para produzirmos frutos espirituais. Nós vamos pensar um pouquinho nisso. E eu estava estudando a carta do apóstolo Paulo. Aliás, eu estudei em Romanos e em Gálatas nesses dias, mas lá em Gálatas eu quero centralizar essa meditação em Gálatas. É interessante que o apóstolo Paulo, ele estava enfrentando um grande problema lá junto aos Gálatas. O que estava acontecendo? Haviam muitos que estavam fazendo um trabalho para confrontar a mensagem que o apóstolo Paulo estava ensinando e esteve ensinando. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, por exemplo, ele ensinou de uma maneira clara, objetiva, salvação pela graça, não por obras, ensinando que a lei, ela mostrou o caminho, mas a lei era impotente para salvar. E o apóstolo Paulo, ele disserta sobre isso também nesta carta aos Gálatas, porque os judaizantes, aqueles que queriam trazer de volta a prática do legalismo aos crentes lá na Galácia, a igreja lá aos Gálatas era uma igreja fiel aos ensinos, estavam vivendo na graça salvadora, eles conheciam a mensagem salvadora em Jesus. Mas quem não estava contente com isso eram aqueles que eram praticantes da lei. Eles estavam ainda querendo, opondo-se aos ensinos do apóstolo Paulo, trazer de volta para o legalismo os crentes em Jesus Cristo, que agora nascidos de novo em Jesus, estavam vivendo uma vida movidos pelo Espírito Santo, proclamando a mensagem salvadora de tal forma que é na graça salvadora, ou é de graça, sem as obras da lei, que a pessoa era salva. E os judaizantes queriam fazer deles de novo legalistas, cumpridores da lei. E o apóstolo Paulo, então, ele escreve nessa carta em várias situações, levando as pessoas crentes a voltarem à origem, à essência da palavra. E então, eu trouxe aqui um alinhamento e vou passar para vocês. Primeiro, lá no capítulo 3 de Gálatas, versículos 6 a 9, capítulo 3 de 6 a 9, há uma clara mostra de que somos justificados na graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. E isso eles estavam sabendo claramente, mas os judaizantes queriam que eles voltassem, saindo da graça salvadora, indo para cumprirem a lei, na essência da lei. A lei mostra o caminho da salvação. O Salvador nasceu, Jesus nasceu, libertou da condenação do pecado, foram justificados. Quando chegam lá no capítulo 4, Gálatas 4, do versículo 4 até o versículo 7, há uma declaração que agora os que estão em Cristo Jesus, nascidos de novo, estão adotados como filhos do Senhor Deus. Nascidos de novo, agora feitos filhos do Senhor Deus. Quando chega lá aí no capítulo 4, do versículo 6 e também capítulo 6, versículo 15, a palavra ensina que houve uma renovação naquelas pessoas. Eles foram renovados, eles encontram-se agora numa condição diferente de antes, nada de condenação, agora como filhos amados do Senhor Deus, adotados, renovados, colocados numa condição
condição de vitoriosos, feitos então herdeiros de Deus através de Jesus Cristo. Isso está claramente mostrado lá no capítulo 3, do versículo 15 até o 18. Herdeiros de Deus, e mais ainda, co-herdeiros de Cristo, juntos todos que crendo, que tomando posse de Jesus, são herdeiros da graça salvadora, estão justificados, estão adotados por Deus como filhos, estão renovados, estão vivendo agora uma vida de herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo de algo tremendo, maravilhoso, da glória dos céus. Que coisa maravilhosa! E o apóstolo Paulo vai ensinando a eles, e é importante para nós, porque nos dias que estamos vivendo, há muitos que estão assediando os crentes, para que os crentes voltem atrás e se tornem legalistas. É interessante que aqueles judaizantes, eles estavam querendo convencer os crentes de que eles precisavam voltar para a lei para serem salvos, porque se eles não voltassem para a lei, não seriam salvos. Isto significa abandonar Jesus como único e suficiente Salvador e voltar atrás, querendo pagar o preço pelos próprios pecados como cumpridores da lei. A lei é maravilhosa, a lei mostra o que é certo, o que é errado, sim, mas a lei é impotente para salvar. Só quem salva é Jesus. O Senhor Jesus, sim, é que salva. O Senhor Jesus é que nos torna justificados. O Senhor Jesus é que nos torna adotados por Deus. O Senhor Jesus é que nos torna renovados. O Senhor Jesus nos torna herdeiros de Deus. Aleluia, é maravilhoso isso, queridos. E é interessante ainda que a lei, então, ela não traz salvação. E o apóstolo Paulo deixa claro isso no capítulo 3, versículo 19 aí, de Gálatas, até o 24. A lei, ela não traz salvação. A lei só pode condenar. Opa, mas espera aí, como é que a lei só condena? Porque a lei mostra o pecado. A lei mostra o pecado, mas a lei é impotente para salvar. E isso está muito claro colocado lá, ainda no capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 12 de Gálatas. Capítulo 3, de 10 a 12, mostra que a lei serve para condenar. A lei condena. E se nós queremos permanecer na lei, abrimos mão de Jesus. É muito sério isso. Então, se a pessoa realmente quer ser salva, nascida de novo, ser justificada, ser renovada, ser herdeira do Senhor Deus, indo para os céus, ela precisa de Jesus. Não tem outro caminho. E tudo isto nos leva a proclamarmos libertação, liberdade cristã. Em Jesus nós somos libertos da lei. Em Jesus nós estamos libertos do pecado. Em Jesus nós vivemos uma vida em que podemos glorificar o nome do Senhor, podemos praticar a lei. Interessante esse aspecto, né? A mesma lei que não serve para salvar, é uma lei que nos orienta de que maneira vamos viver. E então, quando nós agora, com bom senso, com cuidado, olhamos para a lei e somos cumpridores da lei, não para sermos salvos, mas porque somos salvos e queremos servir ao Senhor Deus em espírito e de verdade, estando em Jesus, nós temos então, na ação do Espírito Santo que habita em nós agora, a condição de não vivermos praticando o mal, mas vivermos buscando praticar o bem, porque estamos salvos, nascidos de novo, renovados, revivificados
posicionados como herdeiros do Senhor Deus. Olha que coisa gostosa e maravilhosa. Não praticante de lei para ser salvo, porque quem pratica a lei para ser salvo deixa de lado Jesus, mas por estarmos em Jesus, por estarmos nascidos de novo, podemos então ter uma vida condizente com a proposta de Deus para os que são salvos, para os que são filhos dele, nascidos de Jesus. Eu quero abordar também agora, e vamos agora reportarmos-nos ao texto, porque se eu nasci de novo, se eu sou servo do Deus Altíssimo, se eu sou herdeiro do Senhor, eu tenho alguma coisa muito especial e que me faz diferente dos que vivem perdidos no mundo, até diferente daqueles que são praticantes da lei. Nós temos isso. Então nós temos alguma coisa de diferente. E então lá no capítulo 5 agora. Então agora abra. No capítulo 5. Nesses últimos minutos eu vou falar um pouquinho sobre esse capítulo 5. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Eu fui chamado para ser livre. Você também foi chamado para ser livre, amém? Aleluia, nós somos livres, irmãos. E aí olha o que diz o texto ainda. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Opa, agora puxa a orelha da gente, né? Olha, você é livre, aleluia, que coisa boa. Mas não use a tua liberdade para voltar a estar vivendo somente no pecado. Busque viver uma vida de santificação. Busque viver uma vida glorificando o nome do Senhor. Olha o que diz aí. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então nós precisamos olhar uns para os outros e estarmos cuidando uns dos outros por amor, exercendo então um supremo mandamento: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. E então é maravilhoso quando podemos estar exercendo na liberdade que temos o amor que o Senhor Deus nos ensinou, o amor que no Senhor Deus nós entendemos. Aí entra 1 João 4,8, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós já conhecemos a Deus, nós já recebemos Jesus, nós nascemos de novo, nós somos herdeiros do reino dos céus. Então agora somos livres, e somos livres para nos amarmos, e somos livres para amarmos a Deus acima de todas as coisas. Não vamos voltar atrás para vivermos mais numa condição de permissibilidade de pecado. Vamos fugir do pecado. Se alguém escorregar, olha, meu irmão, se você escorregar e pecar, a palavra diz que você tem um advogado diante do Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia por isso. E mais ainda, a palavra nos ensina: se confessardes os vossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados. Então vamos viver essa liberdade em amor, servindo-nos uns aos outros, cuidando para que todos tenham uma vida que vale a pena. Mas se alguém errar, Jesus intercede por nós, e o Espírito Santo intercede por nós quando nós nem temos mais força para pedir. E a palavra diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Quando chegamos aqui no versículo 19, porque as obras da carne são manifestas. As obras da carne, as obras produzidas por uma vida carnal, escravos do pecado, são obras terríveis. E olha só o que ele diz aqui: são 16 situações. Olha só: imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias,
coisa terrível, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe por que não herdam o reino de Deus? Porque não estão nascidos de novo. Sabe por que não herdam o reino de Deus? Porque estão escravos do pecado, estão aprisionados na carne, vivem pecando, têm prazer no pecado, estão afastados de Deus, condenados à perdição eterna. A sequência é maravilhosa para irmos concluindo. E declara assim, versículo 22. E eu quero que fique como centro dessa palavra para a nossa vida, o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Os que são nascidos de novo, o Espírito Santo está agindo nestes. Não estão mais escravos do pecado para viverem em pecado, mas são livres, estão libertos. Os que são nascidos de novo conhecem a Deus, e por conhecerem a Deus, sabem o que é verdadeiramente amor. Estes, no mover do Espírito, que age em cada um destes, em cada um de nós, que somos nascidos de novo, podem produzir frutos espirituais. Os que são nascidos do Espírito produzem frutos espirituais. Os que estão mortos na carne por causa do pecado produzem frutos carnais. Esse versículo diz assim: contra essas coisas não há lei. Contra o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, não tem lei. Não tem lei. São resultantes de uma vida de liberdade em Jesus. São resultantes de uma nova vida em Cristo. São resultantes de sermos herdeiros do reino do céu. São resultantes de conhecermos a Deus e podermos amar em espírito e em verdade. Mas se pecarmos, tendes um advogado diante do Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele vai fechando e dizendo assim: e os que são de Cristo, versículo 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Já estou crucificado em Cristo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu faço essa, a palavra do apóstolo Paulo, a minha palavra. Faça também dessa palavra do apóstolo Paulo a tua palavra. Já estou crucificado em Cristo. E aí, o último momento: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Meu irmão, os que estão em Cristo são nova criatura. Devem viver abençoando uns aos outros, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros. Os que estão no Senhor Jesus vão produzir esses frutos do Espírito, queridos. Nós não temos mais o direito de sermos juiz do nosso irmão, mas nós temos o direito de amarmos o nosso irmão e promovermos para o nosso irmão uma condição de constantemente estarem em comunhão com o Senhor Deus e em comunhão conosco. E aí passa a valer o supremo mandamento:
Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Deus seja louvado por podermos estar vivendo desta maneira, libertos e nascidos de novo, para glorificarmos o nome do Senhor Deus. Amém? Aleluia, Senhor.